Olá, crianças do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Então, gente, vamos lá, vamos continuar os nossos estudos de ondulatória. E nesse momento nós iremos estudar os principais fenômenos ondulatórios. Queria conseguir colocar todos os fenômenos ondulatórios numa videoaula só, mas ela ia ficar muito comprida. Então, o que eu optei por fazer? Coloquei uma parte deles nessa e depois eu vou fazer uma videoaula Fenômenos Ondulatórios 2, que eu vou colocar os outros. Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui o que eu preparei para vocês. O primeiro fenômeno ondulatório, na verdade os dois primeiros, eles são muito semelhantes com o que nós tínhamos em ótica, que é a reflexão e a refração. E vocês vão perceber que o que acontecia em ótica vai praticamente equivaler ao que acontece agora com as ondas. Então, quando a gente está falando de reflexão de ondas, nós estamos pensando em uma onda. Essa onda, para não ter que ficar desenhando as voltinhas da onda, eu representei ela por uma linha reta. Mas pensem que isso daqui é uma onda, não importa a dimensão que vocês pensarem. Essa onda está atingindo uma superfície e está refletindo. Para eu conseguir entender isso, eu desenhei aqui de pontilhado uma normal que é perpendicular à superfície. E assim como em ótica, a principal lei da reflexão é a relação entre os ângulos. O meu ângulo de incidência da onda incidente com a normal é exatamente igual ao ângulo de reflexão que eu tenho entre a onda refletida e a normal. Então aqui, esses dois ângulos formados, eles obrigatoriamente são iguais. E o que nós temos então nas grandezas da onda? Eu tenho três grandezas que não são variáveis, que não vão mudar durante a reflexão. Então, durante a reflexão, não vai mudar a velocidade, não vai mudar a frequência e não vai mudar o comprimento de onda. Aquele que nós já vimos que é o lambda, aquela letra grega. O que vai mudar na reflexão? Ou o que pode mudar na reflexão? Primeira das coisas que pode mudar é a fase. Então pense o seguinte. Aqui eu tenho uma corda que está presa numa parede. Então essa corda está presa num ponto fixo. A onda está correndo nessa corda. Essa onda vai bater e vai voltar, vai refletir. Quando a onda refletida está no caminho inverso, no momento em que a incidente tinha um pico, a refletida tem um vale, ou seja, ela mudou de fase. Aonde tinha um pico, agora tem um vale. Já isso não acontece se esta corda está presa num ponto móvel. Então agora aqui eu tenho um cano de PVC, pode ser, e eu tenho uma argola em volta desse cano. Então quando eu produzo uma onda mecânica, ela atinge aqui o ponto móvel, ele se mexe e a onda retorna por reflexão. Nesse caso, a minha fase não vai mudar. Aonde eu tinha um pico, eu continuo tendo pico. Aonde eu tinha vale, eu continuo tendo vale. Mas uma das grandezas que pode mudar é a fase da onda durante a reflexão. Outra grandeza que pode mudar é a amplitude da minha onda. Por quê? Porque a amplitude da onda tem relação com a energia daquela onda. Se parte da energia da onda for absorvida quando atinge a superfície, essa amplitude vai ser reduzida. Pode acontecer de não mudar a amplitude? Pode, mas geralmente, quando essa onda atinge a superfície, uma parte da energia dela é absorvida.
Então, como consequência na volta, essa amplitude está menor, porque ela tem menos energia. Então, a amplitude inicial vai ser maior, geralmente, que a amplitude final. E uma grande aplicação da reflexão de ondas é o funcionamento de um sonar ou de um radar. Então, pensa, por exemplo, que tem um submarino no meio do oceano e ele precisa não bater nas coisas. Então lá eu tenho rochas, eu tenho pedras, eu tenho cardumes, eu tenho corais e eu não posso quebrar o meu submarino porque ele é muito caro. Então ele não pode bater nas coisas. Mas nem sempre é fácil de enxergar a longas distâncias o que tem à frente. Então como que o sonar funciona? Um sonar vai emitir uma onda mecânica, uma onda sonora. O radar funciona de forma semelhante, mas aí é uma onda eletromagnética. Então o sonar vai produzir uma energia sonora, uma onda sonora, e essa onda vai se propagar. Quando tiver algum objeto à frente, o que vai acontecer? Essa onda se propaga, atinge o objeto e é refletida. Quando ela é refletida, o sonar vai captar que a onda que ele emitiu está voltando. Por consequência, eu sei que tem um objeto. Inclusive, é possível calcular a distância. De que maneira? Relacionando a velocidade do som, aí vai depender do meio que eu estou falando, pode ser velocidade do som na água, no vácuo, no ar, com a distância e o tempo. Por quê? Nós já sabemos desde o primeiro ano que velocidade é distância sobre tempo. Então, o que eu vou ter aqui? A velocidade da minha onda sonora, 2 vezes a distância, porque é uma da ida e uma da volta. Então, essa distância é duplicada na fórmula. E o tempo que levou essa onda para ir e voltar. Então, utilizando essa fórmula, quem está no submarino, que conhece a velocidade da onda e sabe o tempo que ela demorou para sair do sonar e retornar ao sonar, consegue calcular a distância que esse objeto está do submarino. Bom, segundo fenômeno ondulatório, eu tenho a refração. Assim como em ótica, a refração ela vai acontecer na mudança de meio. Então, eu tenho uma onda, essa onda está no meio 1, que tem um índice de refração 1, e ela troca para o meio 2, que tem um índice de refração 2. Por consequência, essa onda ela vai ser desviada. Então, lembrando como a gente fazia em ótica, traço uma normal, eu vou ter um ângulo entre a onda incidente e a normal, e eu vou ter outro ângulo entre a onda refratada e a normal. Se ela vai se aproximar ou se afastar da normal, vai depender qual índice de refração é maior. Mas, de qualquer maneira, a nossa principal regrinha que a gente vai ter aqui é essa. Então, o que eu sei? Essa onda mudou de meio. Eu tenho uma relação entre o ângulo, a velocidade e o índice de refração. Então, vamos lá. Índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1. É igual a velocidade 1, que é na incidente, dividido pela velocidade em 2, que é na refratada, que é igual ao seno do ângulo incidente, dividido pelo seno do ângulo refratado. Então, com essa relação, eu posso descobrir muita coisa. Eu posso relacionar a velocidade com o ângulo, o coeficiente de refração com a velocidade e por aí vai. Então, trocando em miúdos, temos 2 grandezas principais que não vão variar na refração. São elas a frequência e a fase. Percebam que a fase, que era variável na refração ela não vai mudar.
E o que eu tenho de variável? Primeiro é a velocidade. Se está mudando de meio, a velocidade muda. Outro variável é o comprimento de onda. E naquela primeira regrinha que a gente fez, eu posso colocar o comprimento de onda aqui relacionado também. Então, dentro daquela regrinha, comprimento de onda é inicial da incidente, comprimento de onda 2, que é o final da refratada. Além disso, a minha amplitude também vai poder mudar. Por quê? Quando a velocidade muda, eu tenho uma alteração na energia da onda, por energia cinética. Por consequência, para equilibrar, a minha amplitude também vai mudar. Então, se a minha velocidade aumenta, a minha amplitude diminui. Se a minha velocidade diminui, a minha amplitude aumenta. Então percebam que na refração, a amplitude e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Além disso, eu tenho o nosso terceiro fenômeno, que é a interferência. O que eu vou ter na interferência? Vamos entender o que é a interferência primeiro, né? Então, a ocorrência de uma onda, ela é independente da existência de outras ondas. Podemos pensar no mar, por exemplo. Ter uma onda não vai depender de ter outras ondas no mesmo lugar. Contudo, se as ondas forem da mesma natureza e estiverem no mesmo meio de propagação, em algum momento vai haver uma sobreposição, ou seja, aquelas duas ou mais ondas vão se encontrar no mesmo ponto. E quando há sobreposição de onda, que tiverem da mesma natureza, estiverem no mesmo meio de propagação, eu vou ter o que nós chamamos de uma interferência. Então imaginem, por exemplo, eu tenho uma corda esticada e aqui tem o João e aqui o Francisco. O João e o Francisco levantam e abaixam essa corda, fazem um movimento para formar uma onda. Então aqui está a onda que o João formou, se direcionando para cá, e aqui está a onda que o Francisco formou, que está se direcionando para cá. Essa onda, ela vai percorrer esse caminho para a direita até chegar no Francisco. E ela não vai mudar, ela não vai ter suas características fundamentais mudadas porque tem outra onda na corda. Ela vai prosseguir até chegar no Francisco. A mesma coisa do Francisco até chegar no João. Então a existência de uma onda não depende da outra. Só que existe uma coisa que vai acontecer no ponto em que elas se cruzarem. Então vamos entender. As ondas se cruzaram, então as duas vão se aproximando e elas se sobrepuseram, elas chegaram no mesmo ponto. Vai poder acontecer duas coisas, ou uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. A interferência construtiva vai acontecer quando os dois picos das ondas coincidirem no mesmo lugar. Então aqui, ó, de pontilhado eu tenho as duas ondas, A e B, e os picos estão no mesmo lugar, estão coincidindo. O que vai acontecer é que as amplitudes das ondas, exatamente nesse ponto, vão se somar. Então eu vou ter uma amplitude resultante dessa interferência construtiva, que é a soma das amplitudes. Ah, mas e depois? Depois elas vão seguir o seu caminho como elas já eram inicialmente. Isso só acontece no ponto de sobreposição. Ou eu também posso ter uma interação destrutiva, uma interferência destrutiva, que é quando o pico da onda A coincide com o vale da onda B. Quando isso acontece, eu tenho uma subtração das amplitudes. Então, velocidade não muda, comprimento de onda não muda, frequência não muda, fase não muda, o que muda é a amplitude. Se os picos coincidirem, as amplitudes se somam, interferência construtiva.
Se o pico coincidir com o vale, interferência destrutiva, as amplitudes se subtraem. E vamos para o último fenômeno ondulatório dessa aula, que é a difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos. Então, por exemplo, duas pessoas estão conversando de um lado do muro, alguém que esteja do outro lado consegue ouvi-las, por mais que não consegue vê-las. Por quê? Porque a onda sonora, a onda mecânica, eletromagnética, não importa, a onda ela difrata, ou seja, ela tem a capacidade de contornar obstáculos e se propagar. Então aqui eu fiz uma comparação simplesinha. Então vamos pensar que aqui eu tenho uma fonte de luz e aqui eu tenho uma parede com um buraquinho. Todos os raios de luz que não passarem pelo buraquinho vão ficar retidos aqui no meu muro. E só vai passar o raio de luz que tem aqui no muro. Ou seja, vai iluminar só o caminho desse raio de luz, o resto permanece escuro. Se eu pensar isso numa onda, por exemplo, uma onda sonora, então aqui eu tenho um sonar propagando uma onda. Quando essa onda chega no meu buraquinho do muro, ela volta a se propagar como se esse buraquinho fosse o início dessa onda de novo. Então ela tem uma nova propagação e ela se propaga novamente. Essa difração é essa capacidade de contornar obstáculos, passar por fendas e voltar a ampliar, que é uma grande diferença entre a luz e as ondas. E o interessante, quanto mais próximo for o meu comprimento de onda do tamanho da fenda que eu vou ter, mais acentuada será a difração. Então, quanto mais próximo for aquela distânciazinha aqui desse buraco do comprimento da minha onda, maior vai ser a difração, mais acentuada vai ser essa difração, essa ampliação do meu som do outro lado. Bom, esses são os 4 fenômenos dessa aula. Para casa, eu quero que vocês façam todos os esquemas sobre essa aula no caderno, todas as anotações, todos os esquemas e a página 38. Próxima aula, corrigimos os exercícios e tiramos as dúvidas. Crianças, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau.